aleluia. Para aquele que, aleluia, está distante do Senhor, aleluia, já não quer mais ir à casa do Senhor, mas o Senhor vem até a sua casa. Aleluia, glórias a Deus. Nessa noite, aleluia, já houve, aleluia, palavras, aleluia, que poderia salvar esta rua inteira, se realmente você desse lugar ou emprestasse os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para o seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. E Deus quer falar mais ainda nessa noite. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, que está, aleluia, titulado em Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante, aleluia, onde se encontra, aleluia, nessa noite, a poderosa mensagem, aleluia. Boa noite, meus queridos. Que Deus o abençoe, aleluia, cada um de vocês, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Você que está em casa, aleluia, que está com a sua Bíblia, que queira abrir ela agora, aleluia, que queira acompanhar o texto da palavra de Deus, o amado ouvinte, aleluia, eu quero saudar você com uma boa noite e a graça de Deus sobre sua vida, aleluia, glórias a Deus. Mateus 25, aleluia, capítulo 1, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. A parábola das 10 virgens, dos talentos, o grande julgamento. Aleluias. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor nessa noite. No primeiro versículo ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, aleluia, em seus vasos com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tornesquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aleluia. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido a comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aleluia! Glória a Deus. E depois chegando, aleluia, também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, aleluia, ele disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Aleluia. Amada igreja do Senhor, o vaso trazia a mensagem no livro da Revelação. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Onde ele falava em alguns trechos, aleluia, do que está passando hoje e do que está acontecendo hoje, aleluia. E o que é, pastor? Os sinais já estão acontecendo, aleluia.
Os sinais estão bem claros, aleluia. Mas só quem vê os sinais é aquele que está exatamente na unção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Porque muitos estão fechando, aleluia, aos seus olhos para não enxergar os sinais do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas naquele grande dia, aleluia, você não vai ter desculpa de dizer que não ouviu a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos hoje anunciando o Evangelho, aleluia, nas ruas. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus, aleluia, ele não passava muito tempo, aleluia, dentro do templo, ele saía do templo e ele ganhava as aldeias, aleluia, para ministrar sua palavra, aleluia, para ganhar pessoas para o seu reino, aleluia. Nós temos que sair de dentro dos templos para fora, porque é onde o povo tem que ouvir, ou que ele ouça, ou que deixa de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque naquele grande dia você não vai ter desculpa perante o Mestre. Aleluia. É forte. Mas, Senhor, nós não ouvimos a tua voz. Nós não ouvimos quem pregasse para nós. Aleluia. Pois está aqui a palavra de Deus dizendo que o Senhor quer te salvar, quer te libertar. Glória e a quer Deus. curar. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos traz uma reflexão, meu amado ouvinte da palavra de Deus, e aqueles que se encontram, aleluia, na unção do Espírito Santo de Deus. O primeiro versículo está dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aleluia. Glória a Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós estamos o quê? No encontro do esposo. Nós estamos aqui exatamente, aleluia, como noiva do esposo, que é Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Tem aqueles que estão com as suas lâmpadas acesas, e tem também aqueles que estão com as suas lâmpadas apagadas. Aleluia. E é por isso que nós viemos nessa noite, para que a sua lâmpada ela seja acesa, a sua lâmpada ela tem um renovo, a sua lâmpada ela chega até os olhos do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia nos diz, meu querido, aleluia, que o Senhor ele vai vir. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, porque não está escrito dentro da palavra o dia e a hora que ele vem. Mas o que está escrito é que nós vigiemos até o dia dele vir. Vigiai, aleluia, sem cessar. Glórias a Deus. A Bíblia nos traz um relato, aleluia, de que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Aleluia. As prudentes, aleluia, eram aquelas que veem com as suas lâmpadas, além delas virem acesas, elas tinham o quê? Reserva para, aleluia, quando ela quisesse apagar, elas tinham reserva para colocar e ela está acesa. Aleluia, glórias a Deus. E o que é isso, irmãos? Aleluia. O que é isso? É que nós estamos aqui, estamos com as nossas lâmpadas acesas. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos com as nossas lâmpadas acesas, mas aquele que não quer ouvir, aquele que não quer dar lugar, aquele que já esteve também com a sua lâmpada acesa e saiu da presença do Senhor e não quer voltar a acender suas lâmpadas, esses são o quê? São as lâmpadas chamadas as loucas. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer para você nessa noite, não é mais tempo de você estar brincando de ser crente. Até porque nunca foi tempo, igreja. Aleluia. Desde Gênesis, Apocalipse, também, irmão, nunca foi tempo de dizer que era fácil ou era difícil, não. Desde quando começou o Evangelho do Senhor, até agora a Apocalipse, o Evangelho do Senhor é difícil. É verdade, Deus.
Ela não é fácil não, porque se fosse fácil, o Senhor não ia pregar palavras duras. Porque quando Jesus aí começou a pregar o seu evangelho, no início da sua caminhada, Jesus ele pregou com mansidão, pregou o amor, aleluia, ele pregou tudo como tinha que pregar. Mas chegou o momento do Senhor pregar o quê? Aleluia, de pregar exatamente, aleluia, a dureza. Glória a Deus. Por que é que você hoje vai ter que passar a mão em cabeça de gente, irmão? Não é mais ter que passar a mão em cabeça de ninguém, não. Jesus está voltando. Já se foi o tempo. Já se foi o tempo de você pregar, irmão, aleluia, aquela mansidão. O Senhor já está calejado de pregar mansidão, e essa mansidão o povo não quer. Aleluia. Então é tempo de pregar o que é a verdade. O que você ouça, o que deixa de ouvir, meu amado. A verdade ela tem que entrar no seu coração. Aleluia. E ela só entra se for exaltação agora. Não tem mais tempo de você, irmão, tá passando com a mão em cabeça de crente e cabeça, irmão, de ímpio, não. Porque o evangelho do Senhor, ele tem sido pregado neste mundo inteiro. Não falta mais nada, não. Não falta mais nada para se encerrar o evangelho do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus aí começou a pregar o seu evangelho, a Bíblia diz que aquele homem dizia: quem poderá ouvir uma mensagem tão dura como essa? Jesus já estava pregando durvas. Jesus não estava mais, o Senhor não estava mais passando na cabeça de ninguém, não. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o coração daquele que serve, daquele que não serve. Aleluia. Hoje, aleluia. Aleluia, muita gente diz assim, irmão, não faça assim, não faça assim com a ovelhazinha, não. Você está maltratando a ovelha. Me mostre dentro da palavra, me mostre dentro da palavra se Jesus maltratava. Glória. Jesus ele chegou, começou a pregar. E quando ele começou a pregar, aleluia, as palavras mais duras, eis que aquele povo começaram a sair de perto do Senhor. Aleluia, o discípulo amado, chamado Pedro, aleluia, ele disse: mestre, está pregando muito duro e o povo está indo embora. Aleluia, Deus. Eu pergunto para você que está nessa noite aqui, me mostre se Jesus foi passar a mão, aleluia, na cabeça dele. Não, irmão. Que é isso, teu filho? Está indo embora, tá? Não, vai lá, diga aí que eles vão para cá, eu vou pagar mais mansinho. Não. Jesus ele disse: se tu estás achando duro, acompanha ele. Eita Deus, aleluia. Aleluia. É tempo de pregar a palavra dura, irmão. Não é mais tempo de você estar, irmão, passando uma cabeça de crente, não, irmãos. Principalmente aquele que diz que é crente só dentro da igreja. Mas se vier para cá, irmão, aleluia, ele não quer ouvir. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai pagar, tanto exaltando fora como dentro da igreja. A palavra